Vamos lá, começamos a Masechet Yomá. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de a gente se prolongar muito na introdução, a gente vai fazendo a introdução conforme vai precisando. Vou só falar um pouquinho para não... Essa Masechet Yomá, ela fala sobre Yom Kippurim, sobre Yom Kippur. A maior parte dela é sobre o trabalho no Beit Mikdash de Yom Kippur. E a gente já vai começar o primeiro Perek, o primeiro Mishnah já fala sobre o antes do Yom Kippur também. Começando o trabalho do Yom Kippur antes do Yom Kippur. Depois também tem... também ele fala aqui no meio da Masechet, ele fala sobre os 5 Inuim, 5 coisas que a gente não pode fazer em Yom Kippur, que não tomar banho, proibições, etc. Depois ele também vai falar no final no último Perek também, ele vai falar sobre a parte de Tchuvá, de Tefilá, etc. Bom, mas a maior parte dessa Masechet vai falar sobre o trabalho do Kohen, do trabalho do Beit HaMikdash em Yom Kippur. E quase todo o trabalho, vamos dizer assim, se não todo, quase todo ele, era feito pelo Kohen Gadol. A gente vai começar falando o seguinte: o Kohen Gadol, ele era separado 7 dias antes do Yom Kippur. 7 dias antes do Yom Kippur separavam o Kohen Gadol. Agora vai explicar tudo por que separavam, mas eles separavam ele para ele ficar puro, para ele não ter nenhum problema. Também dentro dos 7 dias a gente vai ver que ele também jogavam sobre ele. Bom, vamos entrar na Mishnah. Shivat Yamim Kodem Yom Kippurim Mafreshim Kohen Gadol Mibeito Lishkat Parhedrin. 7 dias antes de Yom Kippur, eles separavam o Kohen Gadol, esse que ia fazer quase todo o trabalho de Yom Kippur, tiravam ele da casa dele e botavam ele no Lishkat Parhedrin. Aqui um desenho bem detalhado do Beit HaMikdash, que a gente vai precisar usar quase que a Masechet toda. Lishkat Parhedrin é isso aqui, 24 aqui, que era um quarto, que ele ficava aqui nesse quarto 24, 7 dias antes do Yom Kippur. Matkinin lo Kohen Acher, Tachtav, Shemayera Bapsul. E também separam um vice-Kohen, quer dizer, um Kohen substituto, suplente, para se acontecer alguma coisa com ele. Por exemplo, se ele vê um Keri, que a gente sabe que Keri ele fica também, ele fica impuro para o trabalho. Então, já precisaria colocar outro, já tem outro lá, não só que tem outro lá que sabe que é ele, tem outro que tem que ser preparado também, que sabe as alachot, sabe o que tem que ser feito. Mas não precisa sair da casa dele. Rabiuda fala, Afishah Acheret Matkinin lo, Shema Tamut Ishto, Shenemar Vechiper Bado, Beat Beito, Beito Zo Ishto. O Rabiuda fala, não só que se separa um outro Kohen, separa uma outra esposa para ele. Seria uma esposa suplente. Por quê? Porque da escrito Vechiper Bado, Beat Beito, ele pede capará em um dos korbanot dele, para ele, para a casa dele. Beito Zo Ishto, Beito, a casa dele é a mulher dele. Então ele tem que ser casado. Se a mulher dele falecer justo nesses dias, então você casa ele de novo. Com grande vestido separado. Falam, Hamim não concordam com a Rabiuda. Amrullah falando Hamim para a Rabiuda, Imkeden ela dá soft, se for assim não tem fim. Vai ficar separado da esposa. Se morrer a primeira, a segunda, se para a terceira, vai ter fim. Fala Hamim, não. Esposa, ele não separa. Separa um outro Kohen, para se acontecer alguma impureza, alguma invalidez para esse Kohen, ele tem outro Kohen do lado dele. Vamos lá. Nanatam.
Está escrito lá sobre a pessoa, sobre o Cohen que queimava a vaca vermelha. Shivat yamim kodem srifat apará, היו מפרישים כהן השורף את הפרה מביתו ללשכה שעל פני הבירה, צפון המזרחה, ולשכת בית האבן היה נקראת. Sobre o Cohen que queimava a vaca vermelha lá em Masechet Pará, está escrito também que 7 dias antes, eles separavam o Cohen da casa dele. E ele ficava lá no Alpnei Abirá e Beit HaMikdash, ficava lá no Beit HaMikdash, Tzafon HaMizracha, no norte, leste, no lugar que se chamava Lishkat Beit HaAven. É esse 22 aqui. Aqui ficava o Cohen, 7 dias antes de queimar a parada do mar. Fala Gamara, Velama Nikra Shema Lishkat Beit HaAven, por que o nome dele é Lishkat Beit HaAven, que é o quarto das coisas de pedra? Shekol Maaseh Bekli Glalalim, Bekli Avanim e Bekli Amadama. Porque tudo lá era feito com utensílios que não pegavam tumá. Como utensílios de pedra, utensílios de terra. Adamá é utensílio de terra. A diferença disso para o barro é que o barro era colocado no forno e isso aqui ficavam só deixavam no sol. O Maitama, qual o motivo? Quem vai ter filhão me parar? Já que o Tvulhom, aquele que fez o mikve hoje e ainda não escureceu, ele pode fazer parar do mar, ele pode ir lá queimar a pará, pode ir lá queimar a vaca vermelha. E esse cara, se ele tiver algum utensílio, ele não passa a tomar para Hulin, mas ele passa a tomar para Kodashim ainda. Então é bom que o utensílio dele seja uma coisa que não passa a tomar, que não pega a tomar. Por quê? Porque parado mais chamado Hatat. E por que eles faziam isso com uma coisa que com certeza não pega a tomar? Porque os Tzukim, os saduceus, começaram a falar que parado do mar não podia ser feito com Tvulhom. Então, para tirar a dúvida que não era um saduceu que estava fazendo, então eles começaram a fazer sempre com Tvulhom parado do mar. E eles colocaram com utensílios que não pegam tomar. Queima de Tvulhom, cachoeira para parar, Tvulhom ele pode fazer parado do mar. Ditnan, como está escrito lá em Masechet Pará, Metamina e Okohen, que eles purificavam o Cohen que ia queimar para o Matbilin, ele fazia mikve, do mesmo dia que ele ia fazer parado mar, para que? Para ele ficar Tvulhom, para ainda tá no dia que ele fez no dia que ele fez o mikve, mas ainda não escureceu. Leotzim Liban Shel Tzdokim, para tirar as coisas que falaram os saduceus. Sheayu, o homem que eles falaram meu vez Hashem está nascendo. Que a parada do mar não podia ser feita com Tvulhom, tinha que ser feito com quem já passou, com o sol já se pôs, que acabou a tará dele. Está aqui no Larabanan, Klei Galalim, Klei Avadim, Klei Adamá, Deló Likberutuma, Keich Deló Lizalas Lubá. Então eles falaram, olha, tá bom, por um lado a gente vai fazer com Tvulhom, por outro lado a gente vai fazer só com Kelim que não pegam tumá, para as pessoas não desprezarem isso. Senão eles vão achar que isso aqui não pega tumá, vai achar que isso aqui é bagunça. Então a gente faz por um lado faz com Tvulhom, por outro lado faz só com utensílios que não pegam tumá. Mas na Tzfon HaMizracha, por que o quarto desse cara que ficava 7 dias antes de fazer a parada do mar era no norte pro leste? A gente viu o cara ali na ponte da Zará. Queima de Hatat, porque o parada do mar é chamado de Hatat. De Hatat tem na Tzafona. E o Hatat, ele é feito a escrita no Tzafon, no norte do Beit HaMikdash. O Khtiv Ba, ele não está escrito pro que vai ficar na frente do Ohel Moed. Está aqui no Larabonon, Lishkat Tzafon HaMizracha Keich de Lehev Elaikera. Então eles colocavam ela no Tzafona para o Mizrach, para ele ter aquele, para ele entender. Na hora que ele sabe que ele está naquele quarto ali, na ponta da Zará, Tzafon HaMizracha, então ele entende que ele está ali separado para fazer o parado. Mai Birá, Amar Rabba bar bar Achana, Amar Rabbi Yochanan, Makom היה בהר הבית ובירא שמו. Rabba bar bar Achana, em nome de Rabbi Yochanan, fala que tinha um lugar específico no Arabait, que o nome dele era Birá. E Reish Lakish ele fala, não, Kol HaMikdash Kulo Kol Birá. Reish Lakish fala, não, todo o Mikdash chamado de Birá. Shneimar, a Birá Shel Achinot. Está escrito lá em Devrei Yamim, que para Shlomo,
está escrito no Shlomo, Beni, tem levav shalem lishmor mitvadecha v'adatecha v'chukecha, para Shlomo, meu filho deu um coração completo para ele chamar, para ele guardar suas mitzvot, suas zedot, seus chukim, velivnot, para construir a Birá Shalachinot. Operar o que eu aprontei, assim falou, a mim parece que isso aqui são palavras de David Amelech, que fala na Birá, que eu aprontei é o Beit HaMikdash. Tá bom. Depois que a gente viu que o cara que faz a parada do mar, queima a parada do mar, também era separado 7 dias, assim como o Kohen Gadol, antes de Yom Kippur. Então agora a Gemara vai perguntar, Minah Hanemine, da onde a gente sabe que precisa separar 7 dias, tanto esse do Yom Kippur quanto esse da parada do mar? Da onde eles aprenderam isso? Separar para eles 7 dias tirando de casa. Amarav Benyumi Barachir Kiah, Amar Abi Mechase Baridi, Amar Abi Yochanan, Amar Kra, do Passuk. Quando teve a inauguração do Mishkan, então está escrito no Passuk, Kasher Asa Bayom Azeh, Siva Hashem Lasot Lechaper Alechem. Do mesmo jeito que foi feito nesse dia, no dia da inauguração do Mishkan, assim está escrito no Torá, Kasher Asa Bayom Azeh, como foi feito nesse dia, Siva Hashem, ordenou Hashem Lasot Lechaper Alechem. Assim ele ordenou para você fazer para lechaper, para trazer capará para vocês. Lassot, ele para separar. Lechaper, ele masem kippurim. Lassot, ele aprendeu para domar. E aí o Kohen que queima pará precisa ficar 7 dias separado. E lechaper, ele aprendeu para Yom Kippur. E o Kohen que faz o trabalho de Yom Kippur precisa ficar 7 dias separado antes. Bicho não vai colher para como fala do Mará, lechaper equilíbrio para lav batka parai. Ela é uma colher bem cobrim que vai ser bom, mas você falar que todo passo não faz só para aprender para do mar, e você fala lá só para do mar, lechaper Yom Kippur. Mas por que você não fala que todo esse passo é só para Yom Kippur e que parar do mar não tem nada a ver? Lá só lechaper é para Yom Kippur, para você ter que parar, fala com Mará, amrei yalif tzivah ktivacha tzivah shem lashot. Não, você aprende tzivá tem que ser a Shavá. Está escrito lá no Passuk de parar do Miluim, dos dias que eles ficaram, dos 7 dias que eles ficaram separados antes da inauguração do Mishkan. Kasher Asa Bayom Azeh, tzivá Hashem Lasot Lechaper. Tzivá, ele aprende do outro tzivá que está escrito no Pará do Mar. Zot Chukat da Torá, esse é um chok da Torá. Asher tzivá Hashem Lemor. Malealan Kapará, desculpa, Malealan Pará, Afkan Pará, Makan Preshá, Afalealan Preshá. Tzivá, do mesmo jeito que lá você tem que separar, aqui também tem que separar. Fala Gumará, Veima Tzivá de Yom Kippurim. Por que você não aprende o Tzivá também para Yom Kippur? E fica tudo para Yom Kippur. E não precisa aprender que para parar do mar. Vamos falar que para do parar do mar não precisa se separar 7 dias. Dirtiv Vayas Kasher Tzivá, Shemet Moshe. Também tem tzivá Yom Kippur. Aprende por tzivá Yom Kippur, que ele fez como Hashem mandou para Moshe. Fala agora, olha só. Esse que aqui, tzivá Yom Kippur, está escrito Vayas kasher tzivá Shemet Moshe. Que ele fez como Hashem mandou para Moshe. É um tzivá depois do que ele fez. E esse aqui do Pará, tanto Pará do mar, quanto do Yemim Yulim, tanto dos dias lá que eles ficaram separados para a inauguração do Mishkan, é um tzivá antes de eles terem feito. Então você aprende o tzivá antes de ter feito, o tzivá antes de ter feito. É melhor você aprender o tzivá assim, do tzivá assim, do que um tzivá depois de ser feito para um tzivá antes de ser feito. Danin tzivá de lifnei asiá, mitzvá de lifnei asiá. Vem danin tzivá de achar asiá, mitzvá de achar de lifnei asiá. Vem a tzivá de korbanot dichtiv, beom tzavotot de Israel. Mas tem o tzivá dos korbanot, que está escrito também lá no Passuk. Como fala do Kohen, Beom tzavotot de Israel. Fala Gemara, danin tzivá mitzvá, danin tzavotot mitzvá. Não dá para aprender para todos os korbanot, para que o Kohen tem que separar 7 dias antes. Porque de todos os korbanot, tzavotot, e se você tem um tzivá para aprender de tzivá, é melhor você aprender tzivá do tzavotot. Fala Gemara, mãe nefkemina, quem falou que você não... Qual a diferença? Quem falou que você não pode aprender palavras que não são exatamente idênticas?
De a Tânia deveria abismar, a gente vê na Braita que fala o nome da abismar, a gente chama Cohen Ba Cohen. Está escrito que voltou o Cohen, depois é escrito que veio o Cohen. Ele fala Zoi Shiva, Zoi Bia, ele aprende que a Shiva é Bia, fala do jeito que ele vem, ele volta. Eles aprendem que da Shavá, de Shava Cohen, do Va Cohen. Então por que você não pode aprender que da Shavá de Tzivá, de Savotó? Vamos falar que todos os Kohanim vão fazer Korban, eles precisam separar 7 dias. Fala Gemara, Hanemilei, Echadelei, Kadedamelei, Avalechadei, Kadedamelei, Midedamelei Alfinon. Fala Gemara, não. Isso que ele aprendeu, Va Cohen e Shava Cohen, é porque você não tem outro mais parecido para aprender. Mas quando você tem Tzivá idêntico para aprender, é melhor você aprender Tzivá e não de Tzivá de Savotó. Fala Gemara, Lechaper el Maaseh Yom Kippurim. A gente já aprendeu Tzivá para parar do mar também, do mesmo jeito que lá na inauguração do Mishkan, todos os Kohanim se isolaram, vamos dizer assim, entre aspas, 7 dias antes da inauguração do Mishkan. Aqui também, ele, antes de queimar a Pará, ele vai lá e se separa da casa dele, sai da casa dele 7 dias antes. Tá bom. Lechaper é o Maaseh Yom Kippurim. A gente falou que Lechaper é Maaseh Yom Kippurim, que antes de Yom Kippur, também tem que, o Kohen Gadol tem que separar, sair da casa dele 7 dias de Yom Kippur. Vem macapará de Korbanot. Vamos falar que Lechaper é para falar, está falando da capará, da expiação que está nos Korbanot. Por que Lechaper é Yom Kippur? Miadinan rei Kohen mitramei lebai leipirishá. Fala Gemara. Se Lechaper for todos os Korbanot, não fosse Yom Kippur, e todos os Kohanim que precisam fazer Korbanot precisam separar, a gente não vai saber qual Kohen vai ter que fazer, qual Kohen vai ter que separar. Porque mesmo dentro daquela Bishmar, mesmo dentro daquele grupo de Kohen que trabalhava aquela semana, era feito sorteio para ver quem quer trabalhar. A gente acabou de ver lá no Sechet Shkalim que era responsável lá do sorteio. E como é que a gente vai saber qual o Kohen? Miadinan rei Kohen mitramei lebai leipirishá. Como é que a gente vai saber qual o Kohen que vai fazer o Korban para ele separar 7 dias antes? 7 dias antes, você não sabe qual vai ser o resultado do sorteio? Então falaram Lamalo, Nibai leipirishá lecholim mishparet bentav. Então sabe o que você faz? Todo mundo que vai trabalhar nessa semana aqui, dessa semana de trabalho, separa, uma semana antes acabou. Fala Gemara, Danin davar shekavol osman. Você aprende uma coisa que tem tempo definido, que é a inauguração do Beit Mikdash, que eles separaram 7 dias antes, que foi um dia só, no dia 1º de Nissan, para uma coisa que tem tempo definido, que é Yom Kippur. Você não aprende uma coisa que tem tempo definido, uma coisa que tem tempo definido, que é a inauguração do Mishkan, para uma coisa que não tem tempo definido, que é quando o revezamento dos Kohanim, que eles voltam e não tem tempo definido. Você volta naquela ordem, depois eles voltam de novo o mesmo grupo. E muito mais os Korbanot, que são feitos todo dia. Fala Gemara, então vamos falar que esse Lechaper não é Yom Kippur, vamos falar que esse Lechaper que a gente aprendeu que tem que separar 7 dias, tem que ter tempo definido. Por que você não fala que é Emaregalim? Vamos falar que são os Hagim então. Porque Yom Kippur. Danin davar shenoeg b'machad b'shanah, davar shenoeg b'machad b'shanah. Não, vamos falar uma coisa que acontece uma vez por ano. Uma coisa que acontece uma vez por ano. Porque regalim de lá b'machad b'shanah. Aí você tira os regalim, que não são uma vez por ano, eles têm mais dias, tem 7 dias, 8 dias. Vem uma regra errada. Os regalim também acontece 3 vezes. Então fala agora, então vamos falar que é uma regra só. Ao invés de Yom Kippur, vamos botar uma regra, um dos regalim. Se você falar que você não sabe quais são deles, e vamos falar que talvez é ou Pesach, por quê? Porque esse aqui é o primeiro Chag. Ou então é Chag HaSukkot, por quê? Porque tem muitas mitzvot, vamos falar que essa aqui também tem. Já que tem muitas mitzvot, então a gente tem que separar 7 dias. Ou Pesach, já que é o primeiro Chag da Torá, então vamos falar que tem que separar 7 dias. Fala, ela danin prishat shiva le yom echad, פרשת שבע ליום אחד, בין פרשת שבע לשבע, פרשת שבע ליום אחד. A gente aprende uma separação que ele teve de 7 dias para um dia da inauguração do Mishkan, para uma separação de 7 dias para um dia de Yom Kippur. E não uma separação de 7 dias para um dia para a inauguração, para uma separação de 7 dias para 7 dias de Pesach ou 7 dias de Sukkot.
Ah, vem mais menino, então vamos falar que é o quê? Qual a regra? Shmini Atzeret também é um dia. Debrishat, Shivali, Omechado, vamos falar que ele separou 7 dias. Para um dia. Fala Gamara, aí é diferente. Por quê? Danin Devar Shein Kedusha Lefanav, Vidavar Shein Kedusha Lefanav. Vem Danin Devar Shein Kedusha Lefanav, Vidavar Shein Kedusha Lefanav. Shmini Atzeret ele vem depois de 7 dias de Sukkot. Então Shmini Atzeret ele vem depois de 7 dias que tem que duchar antes dele. Enquanto que a inauguração do Mishkan ele vem de 7 dias que não tem que duchar. Então é melhor você aprender uma coisa de 7 dias que não tem que duchar antes, um dia que tem que duchar igual a Yom Kippur, que tem 7 dias que não tem que duchar antes de Yom Kippur, do que aprender isso para Shmini Atzeret, que tem 7 dias que tem que duchar antes. Velav Kalvachomeru, então seria um Kalvachomer. Muito mais que tem que separar em Shmini Atzeret. É até bom você falar isso, porque Ashta Davar Shein Kedusha Lefanav vai prestar uma coisa que não tem que duchar antes dele e tem que duchar só no dia precisa de separação, como a inauguração do Mishkan. Davar Shein Kedusha Lefanav Lokol Shekin, muito mais aquela que tem uma Kedusha antes, que precisa de separação. Fragorava Marbrechá Shalom Hazektiv Kaseh. Está escrito que Kasher Asa Bayom Azeh, como você fez nesse dia. Kaseh, exatamente como você fez nesse dia. Então, você aprende a separar 7 dias antes do quando vai fazer o trabalho. Tem que ser igualzinho do dia da inauguração. E não pode ser Shmini Atzeret que tem que duchar antes. Ravashi Amar, Mi Kamidi Dei Karegel Lo Bai Prishá, Tafel Dei Bai Prishá. E Ravashi fala mais um motivo para não ser Shmini Atzeret. Porque se o principal do regel, se o principal dessa festa não teve que separar, que é Sukkot, você vai falar que o tafelo secundário ele tem que separar, que é Shmini Atzeret, que o Shmini Atzeret vem depois de Sukkot. Até para quem falar que Shmini Atzeret é um Hag por si só, separado de Hag Sukkot. Por isso que está falando que Shmini Atzeret é um Hag por si só, Leinyan Pazar Kashav. Isso é para Pazar Kashav. Pazar Kashav é Rashi Tevot. Fala Rashi, pais, que ele tinha Pazar, Pei, de pais, ele tinha um sorteio por si só. Shen pais Bifri Achag, Etzel HaMishmarot, Shekol HaMishmarot Shonot Dudam. Zman, Leatzmo, Pazar, Pei, de pais, ele tinha um sorteio diferente para ver que os quais iam trabalhar. Zman, ele tinha a brachá de Shechianu. Regel Bifnei Atzmo, ele não tinha no nome de Sukkot sobre ele. Kashav, Kuf, de Korban, ele tinha um Korban próprio de Shmini Atzeret. Shin, Shir Leatzmo, ele tinha uma música para ele mesmo. E Beit, de brachá Leatzmo, a brachá que faziam no Tefilá, lá do... Ele tinha uma brachá para o rei separado, uma brachá especial para o rei Shmini Atzeret. Então esse era Pazar Kashav. Então mesmo quem fala que Shmini Atzeret era um Hag separado de Sukkot completamente diferente, era separado para quê? Para essas 6 coisas. Mas para as outras coisas eles eram o mesmo Hag. Aval, para que ele era o mesmo Hag? Aval Einyan Tashlumim, Tashlumim Derishono. A pessoa que não trouxe ainda Korban Shlamim. Desculpa, Korban Chagigah. A pessoa que não trouxe ainda Korban Chagigah no Sukkot, ele podia trazer Korban Chagigah até Shmini Atzeret, inclusive, ele podia pagar o Korban Chagigah que ele trouxe no Sukkot em Shmini Atzeret. Então, se ele podia pagar o Korban Chagigah que ele trouxe no Sukkot em Shmini Atzeret, então parece que tem alguma ligação entre eles. Então, Dehatnan Misholoch Hag Be'yom Tov Rishon Shel Chag Chogeg Borech Kol HaRegel Kulo Be'yom Tov Acharon Shel Chag. Que ele não trouxe Chagigah no primeiro dia de Chag, pode trazer até o final, inclusive Shmini Atzeret. Então, se ele é um Chag, junto com Sukkot, então tem mesmo para quem fala que ele é um Chag separado, ele pode fazer Tashlumim de Sukkot. Então, o que Ravashi falou tem sentido até para a opinião que fala que ele é uma coisa junto com Sukkot. Porque se você não vai separar no principal, vai separar para o tafelo, vai separar para o secundário. Então tá bom, já vimos que não pode ser nem Pesach, nem Sukkot, nem Shmini Atzeret, o Hag que ele vai separar 7 dias, e por enquanto a gente continua com o nosso Yom Kippur.
Mas a Gemara agora vai tentar falar por que não é Atzeret, por que não é Shavuot. Shavuot também é um dia e não tem que duchar antes. Tem uma Atzeret de Prishat Shiva Yom Echad. Mesma coisa, você separa 7 dias para um dia igual a inauguração. Amar Abiaba Danin para Echad Ve'al Echad para Echad Ve'al Echad, né? Porque Atzeret de Shnei Elim. Na inauguração você teve para Echad Ve'al Echad, você teve um boi e um ayil. E no Yom Kippur você tem para Echad Ve'al Echad. Então é melhor você aprender um boi e um ayil. Um ayil aqui eu acho que é... Bom, enfim. Um boi e um ayil, do que você falar sobre Shavuot, que você tem 2 elim e não tem boi nenhum. Então você aprende, você tem mais semelhança entre o Miluim e o Yom Kippur do que o Miluim e Shavuot. Anika lemad amar Yom Kippur anachadu, lemad amar shnei elim menino. E agora tá bom então para a opinião que fala que o Yom Kippur é um ayil, mas para o Yom Kippur que fala que são 2 elim de korbanot ma'ikalemeiro, você não tem mais a semelhança entre a inauguração e o Yom Kippur. O que você vai falar? Detanya, Rebbe Omer, Ayil Echad, Hu Amur Kan, Hu Amur Bechomesh HaPikudim. Porque Rebbe ele fala que esse Ayil que está falando aqui no Parashat Acharemot, lá em Vaikra, que fala sobre o trabalho de Yom Kippur, é o mesmo Ayil que está falando lá quando ele repete é o mesmo Ayil que fala sobre, que está falando lá em Bamidbar, no Chumash Bamidbar, quando ele fala sobre Yom Kippur. É o mesmo Ayil. Mas Rebbe Eliezer ele fala que não, está falando um ayil aqui, somente traz 2. Rebbe Eliezer e Rebbe Shimon Omer, Shnei elim, Echad Amur Kan, Echad Amur Bechomesh HaPikudim. Então se estão 2 elim, você não tem mais tanta semelhança dos korbanot da inauguração do Yom Kippur. Então por que não é? Então para a opinião de Rebbe Eliezer e Rebbe Shimon, por que os dias que precisa de separação 7 dias antes não pode ser? Fala como era filho tem Rebbe Eliezer e Rebbe Shimon. Mesmo que se falar como Rebbe Eliezer e Rebbe Shimon, que fala que o ayil aqui são 2 ayil. Atam chad é chovat hayom ve chad é musafin. Porque a série de Rebbe é chovat hayom. Mesmo assim você tem, lembra para Rebbe Eliezer e Rebbe Shimon, ele fala que são 2 ayil. Um é para o chovat hayom, um é para chovat hayom, é para o dia, e o outro é para musaf. Então para musaf, deixa para musaf. Você tem um para chovat hayom e um para chovat hayom. Do mesmo jeito que você teve lá na inauguração, um par e um ayil para chovat hayom, por obrigação do dia. Mas no Atzeret, no Shavuot, você tem 2 elim para o chovat hayom, e aí você não tem mais a mesma semelhança. Zaku Baruch.